Existem terremotos tão fortes que pode mudar toda a geografia de um lugar, de uma vida. E nós vamos conversar com uma pessoa que sofreu um terremoto na sua vida chamado endometriose. E mudou totalmente a postura, a pegada, mudou o estilo de vida. E nós vamos bater um papo com ela e você vai conhecer já já, depois da nossa vinheta. No jardim, estamos revelando algumas flores, alguns tesouros estão saindo aqui no nosso podcast. Fique conosco, Deus te abençoe. Endometriose não é frescura, está escrito na camisa dela e ela vai falar um pouquinho para a gente. Vamos iniciar já nosso bate-papo entrando, começando pelo final, porque esse é um momento recente que ela está vivendo. Se apresenta aí, minha amiga, para essa galera que está te vendo. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade, pastor Anderson, Ide, desculpa aí qualquer... Eu estou tá bem nervosa, pode ficar tranquila. Minha dificuldadezinha com o microfone. Bom, eu falo que a minha vida ela tem 2 tempos, né? Quer dizer, agora tem 3, né? Antes e depois do Jardim Gramacho, que foi em 2016, né? Sempre tive um coração assim mais ofertante mesmo, mas conhecer Jardim Gramacho, se não for um divisor de águas, eu falo que, né? Causa um impacto, não causa, Amanda? E aí, a doença ela começa quando eu tinha 10 anos, né? Hoje eu sei que ela começa quando eu tinha 10 anos, porque eu com 10 anos, uma menina que menstruava há 15 dias, né? Eu tenho 41 anos, então nos anos, isso foi 92, naquela época não se falava de endometriose, não tinha até essa questão dos absorventes, isso é algo que impacta muito na vida da portadora de endometriose, porque a gente tem um fluxo muito intenso, né? E sente muita dor, e quando nos anos 90, 2000, sentir dor era normal, né? Então, eu sentia muita dor, então, entre como eu começo a sentir essa dor e o diagnóstico, são aí 20 anos, né? Minha primeira crise, ela vem com 27 anos, quando eu tento suicídio, isso aí é tema para a gente vai falar sobre outra isso. Conversa. Nada, a gente tem tempo pra caramba aqui. E a doença, ela se manifesta principalmente nesses momentos de um estresse agudo. E eu só fui entender isso depois que eu começo a saber sobre. Em 2019, eu crio o blog Apesar da Endometriose, que eu não criei para ninguém, eu sempre deixo isso muito claro. Sim. Não criei o blog para ajudar. Lugar para você desabafar, né? Exatamente. Por quê? Por que eu fiz essa camisa? Porque a nossa sociedade, ela não preza, não se preocupa com a vida, né? O senhor vive muito, vocês vivem muito isso aqui. Nós temos medo da morte. Então, não tem problema se você viver com dor. Sim. Desde que você não vá morrer, não tem problema. Se for crente, então, pior ainda. Falta porque de a gente Deus. A gente já tem esperança. Não, eu digo pelo seguinte, a gente já tem esperança no porvir. Então, quer dizer, você já não valoriza essa vida e diz, não, mas vai para um lugar melhor. Então, quer dizer... Exatamente. Isso era uma coisa que eu falava muito, né? E isso também é algo que a gente, quando fala de prevenção ao suicídio, tem que atentar muito, porque nas igrejas é um tabu falar sobre isso, né? Sim. Então, quando o cristão fica muito com aquela coisa do Maranata, vem Jesus, eu quero que Jesus volte... Medo. Eu tenho muito medo de crente hoje em dia. Né? Eu sou crente, sou pastor, mas eu tô com medo de crente que você não sabe. Então, assim, as pessoas não valorizam a vida. E aí eu escutei muitas coisas, tipo, quando eu trabalhava, né? E piadas do tipo, você aqui não serve para nada. Você ouviu isso? Muitas vezes. Deus. E assim, de crente? Ah, não, pelo amor de Deus. Não vou falar sobre isso, não. E aí, hoje em dia, nossas roupas têm esse elástico, né? Então, há uns anos atrás não tinha, e a roupa para gestante é uma roupa mais cara. Então, eu tinha muita dificuldade para trabalhar. Nossa roupa tem esse elástico. Roupa de quem? De quem tem endometriose? Não, roupa feminina hoje, ela tem um elástico atrás. Sim. Não sei o que aconteceu com a moda. Tá. E até a roupa de alfaiataria. Então, te dava um leque de quê? De você viver em sociedade doente. Te deixava, de repente, numa zona de conforto, né? E aí, por exemplo, eu ia numa festa. Ei, vou com que roupa? Porque eu saio e se eu ficar inchada? A roupa não vai fechar. E eu tive dentre... várias... Normalmente, a mulher, no período menstrual, ela já tem um inchaço característico da menstruação. Isso. E aí, eu queria voltar um pouquinho. Você menstruou aos 10 anos? 10 anos. É precoce isso, né? Normalmente a menina, 13, 12 anos, de repente. Isso. Com 12 anos eu começo com a dor crônica e já começo a ter hemorragia. E aí vem outros problemas de menina, A endometriose, né? ela é hereditária? Ou
Então, a origem da endometriose não existe ainda uma tese assim única, né? Existem possibilidades. Essa é uma das possibilidades. Hereditariedade. Ela pode ser hereditária, né? E a minha mãe teve endometriose. Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 30 anos, minha mãe teve endometriose e disseram para minha mãe que minha mãe nunca ia engravidar. Inclusive, quando a minha mãe estava grávida, disseram que era psicológico, que era impossível. Você já é um milagre, então. Né? Eu nasci há 41 anos atrás. Isso explica muita coisa, né? De 7 meses, onde de 7 meses o bebê ficava numa incubadora. Sim. Né? Hoje em dia já é mais comum. E aí eu pequena já tinha essas dificuldades. O quê? O excesso de sangramento, então me sujava. Menina, 12 anos, uma criança, não tinha modos, me sujava. Isso causava muito constrangimento. Claro. Me sujava no colégio, né? Quando eu falo a questão dos absorventes. O absorvente com aba, ele vem, acho que eu tinha 12 anos. Sim. Né? E aí isso E o absorvente era algo desconfortável, grosso, não, absurdo. eu brincava que ou ele não colava ou ele não saía da calcinha. É um absurdo. E aí hoje ele tem formato anatômico, mas a gente ainda tem a questão da miséria, né? Sim, menstrual. E eu falo muito isso pro meu marido. Eu não sei como seria ter endometriose sendo uma mulher assistida daqui. Não sei. Porque eu tive várias lesões raras, né? Hoje, o meu corpo, pelos exames, pelo exame de sangue, eu não tenho a doença. Você sabia que o ID, ô Amanda, eu inclusive vou me policiar, tá? Eu prometo a todos os nossos telespectadores, parceiros. Eu não sou entrevistador profissional, eu não era pastor profissional, não sou ongueiro profissional, então nada mais comum que eu errar muito aqui. Então, qualquer erro nosso aqui, qualquer erro da minha parte, você me perdoa. Mas sabia que o ID combate a miséria menstrual? A gente entrou nessa briga por causa do ambiente que a gente vive. Algumas mulheres, né, absurdo, né, a gente falar sobre isso no século XXI, mas algumas mulheres, miolo de pão, toalha, papel higiênico já é considerado luxo, mas muitas meninas, né, se evadiam das escolas. Isso foi noticiado pela Globo. Aí depois que a Globo noticia, parece que vira uma verdade nacional. Só que nós já tínhamos a cabeça nisso, do pensamento. Se ela não tem dinheiro para comprar comida, como que ela vai ter dinheiro para comprar absorventes e higiene pessoal? Porque não é só o absorvente, a higiene pessoal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, se você está nessa militância também, do combate à miséria menstrual, e como é isso, para você que é mulher e que tem endometriose. A endometriose, ela permanece ou ela é curada? Então, eu fui operada, né, pelo Dr. Tiago Borges, né, e assim, foi o 13º especialista e a pessoa que eu uso hoje como referência, e o Dr. Mário que me acompanha. Algumas linhas dizem que sim, então eu vou pelo que eu estudei, né, nas páginas deles. Então, eles falam sobre tratamento e acompanhamento. Sim. Então, você pode não ter mais lesão nenhuma. Crônica até a cirurgia. Pode ser crônica até a cirurgia. Tem mulheres que não vão operar, tem mulheres que só com alimentação anti-inflamatória, com medicação natural. E a operação consiste em quê? Remover o útero? Então, histerectomia não é cura para endometriose. Isso precisa ficar bem claro, né? Aí, inclusive, eu estava estudando e lendo, justamente tem um vídeo do Dr. Mário Filho, que ele fala sobre isso. Vou falar o meu caso, né? Eu, dentre outras lesões, tive lesões raras, né? Como, por exemplo, a umbilical. A umbilical é uma das poucas lesões que saem, Sim. literalmente. Ela sai e ali ela sangra no período menstrual e espontaneamente. Então, essa lesão ela pode até virar, né, um tumor. E, desculpa, me perdi. Depois da Covid, gente... Sim, não, vamos embora. A gente tem tempo. Não, o senhor me perguntou... Sobre se a endometriose tem cura pós-cirurgia. Isso. Então, quando eu fui para controle, né? E aí, quando eu chego no Dr. Mário Frio, que a gente vê meus exames, a gente se surpreende, porque na cirurgia foi maravilhoso com o Dr. Tiago. Eu fico apenas com a lesão da veia cava, que também é raríssima, que é aqui, né, do próximo ao coração, do miocárdio. E aí ele fala, caramba, Amanda, é uma pena que a doença se manifeste no seu corpo desta forma. Nós tínhamos ficado muito felizes. Então, tem mulheres que vão operar e nunca mais vão operar. Tem mulheres que espontaneamente, com tratamento, com medicação, a lesão vai sumir. E a cirurgia, quando não é esterectomia, né? Isso. Aí, é o quê? Isso, então. Remove... Aí, no meu caso, eu tenho hoje, né, em controle, lesão no diafragma,
lesão no ureter e essa lesão de cava. Então, no meu caso, tirar o meu útero vai resolver? A lesão não é no aparelho reprodutivo, né? Então, no meu caso, não vai resolver. Então, o que acompanha, né, para você não evoluir, para piorar, é a alimentação anti-inflamatória, atividade física e controle hormonal. Você teve que mudar, inclusive, a sua alimentação. Virou que uma... Então, low carb, não, cetogênica? Não, eu até voltei agora me organizar um pouco mais, porque a endometriose ela te acarreta uma outra questão, né? Mulheres com endometriose ela tem maior propensão a desenvolver depressão e ansiedade, que te traz o quê? A compulsão alimentar. E aí a compulsão alimentar, ninguém tem vontade de comer alface quando quer comer. A gente quer comer o quê? Carboidrato. Sim. A gente quer comer doce, chocolate, os embutidos, que são justamente os vilões da endometriose. Então, assim, quem começou, né? Aquela mulher que já tem uma cólica que dói um pouco mais. Era o seu amigo íntimo de todos os meses. Inimigo íntimo de todos os meses. Exatamente. E você já vivia essa tensão pré-menstrual por conta desse desconforto, dessas dores que você sentia todos os meses. Sim. Desde os 10 anos de idade. Com 12 anos eu começo a sentir muita dor. Caramba. Já de ficar deitada. E eu passei 18 anos ouvindo que eu não tinha nada. Inclusive, eu escutei de uma Toda mulher passa por isso. Não, você tem que aprender a conviver com a dor que você não tem nada. E aí, como é que você convive com a dor? Tem uma festa, vamos, se a Amanda não tiver com dor, a gente vai. Sintopia de remédio, Amanda? Sim. Busco PAN, busco FEM, busco não sei o quê. Não, isso aí para endometriose é copo d'água. Água com açúcar. Então, assim, eu tenho meninas que eu conheci através do blog que hoje já estão na morfina. Então, assim, mulheres que sentem uma cólica, já sentem uma dor, né? Vai na clínica da família se não tiver um plano de saúde. Sentir dor não é normal. A mulher, quando tem endometriose, a gente chama de endobarriga. Parece que a gente está grávida, né? E, assim, uma coisa que fica a dica para todo mundo que estiver ouvindo, né? Quem tem endometriose não tem culpa de ter endometriose. E a mulher que tem endometriose, que pode ser infértil, ela não é coitadinha. Sim. Né? Então, assim, eu passo anos da minha vida... Desculpa, não me emocionar. Não, pode ficar tranquilo. Eu passo anos da minha vida me escondendo, porque toda vez que eu falava, olha, eu tenho endometriose, você não pode engravidar, né? É o tal do capacitismo, né? E aí eu falei, cara, mano, quero escovar meu dente sozinha. Eu cheguei a ponto, a pandemia ela foi terrível para quem tem endometriose, para quem tem qualquer doença crônica. Teve que parar porque a gente tinha para onde ir. E para onde você vai durante uma pandemia? Então... Você tinha que fazer acompanhamento mensal? Então, existe uma medicação muito forte que a gente toma, que o meu limite era 2, que a partir daí eu já ficava alucinada. E teve um dia que eu tomei 3... E a endometriose de diafragma, ela pode dar o pneumotórax espontâneo, ou seja, para respirar. E aí o Rodrigo, né, o meu marido, ele falou assim, vamos para o hospital. Eu falei, não vamos. Auge da pandemia. E eu falei, se eu chegar no hospital com essa dificuldade de respirar, eu vou ser entubada. Só que... Com certeza. E eu vou morrer, né? E eu sempre falava isso. Eu falei, se eu sou uma mulher em situação de rua, se eu sou uma mulher sozinha... provavelmente eu teria morrido, porque eu cheguei a ponto de ter uma campainha, porque eu não respirava, eu dormia no sofá, ia botando as almofadas, e quando eu queria chamar para pedir ajuda, eu... Pior que a neurose da pandemia deve ter aumentado pra caramba, né? Porque você não sabia agora se era endometriose ou se era Covid. Tivemos brigas em casa e eu falava para ele, eu falei, pelo amor de Deus, eu não posso pegar Covid. Muitas mulheres, você falou em brigamos, eu quero aproveitar esse gancho, óbvio que eu vou deixar você falar, me perdoe mais uma vez, já tô com forma de Faustão, tá? A pessoa começa a falar, ô louco meu, e eu meto a marimba. Enfim, existem muitos casos de casamentos que acabam com a endometriose? Sim. Tem dados? Sim, eu não consigo lhe trazer agora... Rodrigão foi parceiro. Mas, assim, ele até na blusa dele, atrás, é escrito Endo Marido, e, assim, ele é um dos casos raros, assim, porque uma das questões que a mulher com endometriose tem... Moral, hein, Rodrigo? Rodrigo tá aqui nos bastidores aqui. É sentir dor ao ter relação. Pelo amor de Deus. E aí, a pessoa olha e fala assim, isso aí é palhaçada. Pior que você sentia dor no período menstrual, e depois do período menstrual... Qualquer tipo de relação sexual, você também sentia dor? Sim. Como é que era a tua vida? Os 30 dias por mês, como é que era isso? Eu vou fazer 9 meses casado semana que vem. Eu brinco com meu marido que ele teve 6 meses de esposa.
Que depois disso foram 3 cirurgias. Tá vivendo uma nova lua de mel? Oi, amor? 9? Não foi 9, não, que eu falei, gente? Corta de sapato. 9 meses, 9 anos. E aí eu falava isso para ele e eu falava, gente, é Deus mesmo que sustenta, porque eu estava sempre com dor, né? E eu cheguei a ponto de precisar de ajuda para levantar para escovar o dente, tomava banho sentada. Eu já tive que ser socorrida. O Uber teve que entrar dentro da minha casa, pedir para prender os cachorros, para eu entrar no hospital de cadeira de rodas. Então, assim... Tudo isso por causa da endometriose? Por causa da endometriose. Então, eu falo muito isso para as pessoas, assim. Quem já ouviu meu testemunho fala muito isso. Para mim, a personificação do amor de Deus na minha vida é meu marido. Porque, às vezes, ele saía para trabalhar, eu estava deitada no sofá, ele chegava e eu estava na mesma posição, né? Porque eu fui demitida doente. O INSS ele não reconhece endometriose como doença incapacitante. Então, assim, tem mulheres que vão seguir. Mas todo mundo tem plano de saúde. Eu estou há 6 meses na fila do CISREG para abrir uma consulta médica. Caramba, então, dependesse disso, estava morta. Uma mulher com 3 lesões umbilicais externas, com 2 endometriomas, que é algum tumor benigno, cheio de sangue por dentro do meu corpo de 3,5 cada um, drenando sangue. Essa mulher, morando no Jardim Gramacho, numa área sem saneamento básico, ela morre de sepse, ela tem uma infecção generalizada, porque ali vai entrar. Então, e não vai fazer a necropsia, ninguém nunca vai saber que essa mulher morreu por causa de endometriose. Não. Porque dificilmente você vai lá dar uma infecção generalizada, né, no laudo, você vai ver o laudo cadavérico, vai estar infecção generalizada, e nós não teremos dados sérios sobre a endometriose. Não. E aí tinha dias que eu tinha que ser ajudada para tomar banho, e aí tinha dias que ele deixava meu potinho de comida, e às vezes até para eu ir ao banheiro eu tinha que ir encostando pelas paredes, né? E assim, quando eu chego no Dr. Tiago, ele fala, eu preciso saber, ele falou, o que você quer que eu faça por você? E eu falo, eu quero parar de sentir dor. Qual o nome dele? Dr. Tiago Borges. Tiago Borges. Mas o teu Instagram anjo... dele é Tiago Borges, com TH. Foi esse cara que Sim. Te salvou. Ele foi a pessoa que... Instrumento de Deus. Ele olhou para mim e aí eu só chorava, porque ele falou, eu vou te ajudar. Ele me chama de Amandinha, ele fala, Amandinha, eu vou te ajudar. E realmente, ele me devolveu a vida, né? E eu hoje falo, eu consigo escovar o meu dente, eu consigo pentear meu cabelo, escolher a roupa que eu vou usar. Parece uma besteira, né? Porque a gente... Sim, a gente é acostumado, né? A gente acorda, vai lá pegar a nossa comida. E eu fiquei totalmente dependente, não só do meu marido. Nós precisamos da ajuda dos amigos. Eu fiz uma rifa para pagar um exame meu, porque a melhor médica do país para laudo de ressonância magnética é a doutora Alice Brandão. E eu fiz uma vaquinha durante a pandemia. E eu levantei o valor para fazer a ressonância magnética com ela, de pelve e abdômen, que foi quando nós descobrimos que eu tinha lesão no diafragma. E essa lesão no diafragma é o que me dava essas faltas de ar terríveis, também durante a pandemia, e uma dor irradiada para o ombro direito que eu sentia há anos e ninguém descobria. Aí chegou um momento que você pensou que era câncer? Não, eu fiz ressonância de ombro, eu fiz ultra de ombro, eu fiz acupuntura, e eu chorava, porque como é que você fala que não vai trabalhar que está com dor no ombro? Quem é que vai acreditar nisso? Né? E quem é que vai acreditar, até você devia ser difícil de acreditar, que a tua menstruação, que é algo, né, saudável para a mulher, sim, porque aquilo, eu fui estudar sobre endometriose um pouquinho também, é o fluxo menstrual que acaba indo para outras partes do corpo, né? Exatamente. Aí causa a endometriose é o crescimento do tecido do endométrio, né? É o tecido que reveste o útero em outros órgãos. Então, eu cheguei a ter lesões no umbigo, que é a que sai, apêndice, eu não tenho mais apêndice, no intestino, então eu fiz uma ressecção, né, de 12 centímetros do meu intestino, foi cortado e colocado, bexiga, fez lá a retirada, eu fiquei de sonda, né, por 10 dias, bexiga, o diafragma, ovário, eu fiz uma oforectomia unilateral, que é a retirada do ovário, não tenho ovário nem a trompa esquerda. Isso tem quanto tempo? Essa cirurgia foi em 2021, agosto de... Nós estamos há 2 anos da cirurgia, praticamente.
2 anos. Vamos fazer 2 anos agora em agosto. Em agosto. A Amanda, você falou dos tempos, né? Antes do jardim e tal, mas a maior marca da sua vida é pós-endometriose. Hoje eu faço controle, né? Eu ainda tenho uma indicação cirúrgica, porque eu tenho uma lesão no ureter, então eu estou com autorização para colocar um catéter, porque eu estou com o rim direito aumentado. Mas o meu exame de sangue diz que eu não tenho nada. O médico falou, teu exame diz que tem, a ressonância, mas o teu exame de sangue diz que não existe um corpo inflamado. Porque normalmente quando você está com infecção... Aparece no exame. Então, assim, depois dessa cirurgia, eu volto a conseguir andar, porque eu já tinha dificuldade de me locomover. Sim. Eu volto a ter uma vida social, porque, eu tinha um sangramento de... Se fosse antes da cirurgia, eu teria uma toalhinha preta aqui. Caramba. Né? E uma coisa que, assim, quem tem endometriose não pode ter vergonha de ter doença. Sim, sabe? Claro. E porque eu podia comprar pacote absorvente noturno, né? Quando o senhor fala de miséria menstrual, o auxílio era, assim, ajudar essas mulheres, né? Que elas têm, às vezes, R$5 que você dá para uma mulher. Existe algum centro de referência para isso? Alguma ONG, algum movimento? É porque agora eu não lembro. Tá. Quando a gente postar, existe sim uma instituição. Procura pra gente dar o destino. Sim. Eu acho que é importante isso, Amanda, porque o que acontece? Hoje, né, as mulheres do Jardim Gramacho, inclusive eu quero aproveitar e deixar mais uma vez o ID como referência para esse combate, né? É um enfrentamento solitário, porque existe a tal da vergonha. Eu estou menstruada há 15 dias, né? E eu fico imaginando, tu vê que a Bíblia ela é incrível, né? Eu estou arrepiado só em pensar em falar o que eu vou falar. A gente lê o texto da mulher do fluxo de sangue. Você foi uma mulher do fluxo de sangue. Estava definhando sozinha. E o Cristo teve que enviar médicos porque a igreja não teve sensibilidade de perceber. Eu falo isso agora aqui com meia culpa, tá? Quem olhava para Amanda, né, a gente pegando ração na tua casa, né, indo lá, a gente vai entrar nessa seara ainda, mas indo na Amanda, a Amanda sempre solícita, sempre amável, vivendo um drama pessoal, solitária, de repente orando e pedindo a Deus para enviar os anjos, e foi na área da medicina que os anjos apareceram para você? Você percebe isso? Sim. Você sentiu falta da igreja na tua luta? Seja honesta, nós estamos aqui para bater papo. E eu sempre falo isso, eu sou pastor evangélico, não estou endemoniado. Se você achar que eu estou endemoniado, vai para o monte, ora, pega azeite que você quiser, vem, bota a mão na minha cabeça. Você vai perceber que a verdade, né, que liberta é aquela que dói. E hoje a igreja é uma igreja hipócrita, é uma igreja pobre, rica de dinheiro, pobre da unção do levanta e anda. E nós temos que denunciar isso nos nossos bate-papos, porque se nós crentes não podemos falar do nosso povo, vai deixar o outro, né, de outras religiões descer o pau em nós. Então nós temos que denunciar no bom sentido da palavra. Se eu tiver errado, pastores, eu quero convidar, inclusive, o nosso podcast está aberto para pastores, pais de santo, budistas, muçulmanos. A gente está aberto a todas as religiões aqui. Eu quero conhecer, quero conversar. Porém, você sentiu falta da igreja? Então, o meu pastor, na ocasião, ele não tinha esse conhecimento. Sim. Né? Então, da minha liderança, eu não tenho nada a Sim. dizer. Mas eu tive que expor, porque tinha muito essa cobrança de que eu não estava indo para a igreja, ou que eu não estava assumindo isso, que eu não estava assumindo aquilo. Meu marido chegou a ouvir, né, de que quem está doente é sua esposa, você tem que Meu vir. Jesus. E aí eu tive que expor. E essa pessoa continua com os dentes na boca? E aí, não, porque vai que a trombeta toca, né, marido não. E aí, uma coisa que eu falei, gente, isso eu falo sempre, quem já foi do mundão, eu não tive a oportunidade de me converter criança, não nasci em lar evangélico. Irmão, se tu na minha época, micareta, né? Se tu vai em todas as micaretas, é isso mesmo. naqui tu falta. Meu irmão, no bar que você frequenta, se tu ficar um mês sem ir, o pessoal vai te buscar em casa. Quando tu chega, fala, cara, vem cá. Então, assim... E os movimentos, eu não quero te cortar, mas eu vou ter que te cortar por causa disso. Eu tive 6 amigos, né? Eu poderia citar o nome dos 6 aqui, amigos de verdade, Amanda, no mundo, né? Que a galera gosta tanto de falar do mundo da igreja. Parece que eles eram muito mais crentes do que os meus amigos da igreja. E quando eu me desviei da primeira vez, que eu era da 2ª Igreja Batista, e os irmãos foram na minha casa, eu chamei eles de grupo de extermínio.
Foi o grupo de extermínio controlador de hall de membros. Chegaram lá os diáconos, e eu não esqueço desse dia, e mais uma vez estou todo arrepiado aqui para falar isso, com tristeza eu lembro desse dia. Chegaram lá dizendo que no próximo domingo, eles foram num domingo, tipo naquela horário da visita, né? Tem um culto da manhã, a galera sai para visitar. E quando eles chegaram lá em casa, me deu aquela alegria de falar, caramba, lembraram de mim. Mas eu mal sabia que era o grupo de extermínio. E eles falaram, Anderson, a gente veio aqui comunicar que se você não for para o próximo culto, você vai ser excluído na sessão administrativa da igreja. Porque rolava todo domingo, uma vez no domingo, né? Uma vez por mês. Aquilo me deu uma raiva, Amanda, que você não tem ideia. Eu só não xinguei os irmãos, que eram um grupo de senhores. E eu disse, pois pode dizer que eu não vou nunca mais para a igreja. E hoje, inclusive, eu aproveitar que vocês vieram aqui para me dizer que eu já estou excluído, e hoje eu vou sair para beber. Hoje eu vou encher a cara em homenagem à igreja. E aí eles, não, tudo bem, a gente está comunicando, tal. Grupo de extermínio da igreja. Quando os meus amigos... Eu deixei de ir para, como você falou, um final de semana que eu não apareci para as festas que a gente ia, que nós íamos, eles foram na minha casa, não se conformaram, inclusive de eu estar indo para a igreja, e quiseram me arrastar para... Não, hoje é tudo por nossa conta. Então, até hoje, eu tenho contato com esses amigos e eu não tenho contato mais com irmão nenhum. Eu falei aqui outro dia da igreja, né, que nunca mais me chamaram para um culto. A igreja que eu estava frequentando, ativo. Então, quando você fala isso, nos dá uma tristeza, me dá uma tristeza. Eu sabia que eu ia mexer nessa seara. E uma vez que você fez rifa, sendo membro de uma igreja, a igreja, primeiro, tinha que comprar toda a rifa, a igreja tinha que estar logo lá colaborando, e aqui eu não estou falando de liderança A ou B, principalmente quem te conhece, sabe de que igreja você frequentava. Porém, fica meu registro, minha indignação em saber que você passou por muita coisa sozinha, sendo membro de uma igreja. Mas eu tive, né, assim, a igreja a qual nós participávamos na ocasião era uma igreja em células, e assim, da minha célula eu realmente não... Ali eu falo assim, nós realmente sempre... Ali nós fomos igreja, né? E a ponto de... inclusive foi uma das irmãs que pagou a metade da minha rifa, falou, tá faltando quanto? Ufa! E aí eu falei com um certo constrangimento, porque foi quase R$4.000 os meus exames. E ela falou, tá faltando quanto? Pandemia. Sim. E eu falei, ela falou, fala. E aí eu cheguei em casa, fiz as contas, e aí no dia seguinte ela fez essa oferta Muito legal. Em 48 horas eu tinha todo o valor dos meus exames. E essas pessoas, todas as vezes que eu mudava, né, porque com a doença, eu fui demitida doente, não entravam no auxílio, meu auxílio foi negado pelo INSS. E aí a gente teve que ir mudando, né? Nós tínhamos uma casa própria, tivemos que vender, fomos morando de aluguel para onde a gente podia ir. E eram sempre esses irmãos que iam. Então, assim, eu lembro que... Graças a Deus pelas células, né? Na última vez que eu mudei, né, era meu aniversário agora, que nós moramos com o pai do Rodrigo, meu sogro. E aí ele falou, meu amor, teu aniversário, e você está limpando a casa? Eu falei, com muita alegria, porque foram 3 ou 4 mudanças que eu não conseguia nem tirar as minhas coisas da geladeira. E aí minhas amigas chegavam, né? Alguns vizinhos também, mas esses amigos da célula sempre, eles chegavam e eles vaziavam minha geladeira, eles embrulhavam as minhas coisas. Chegava assim, estava empacotado o que o Rodrigo conseguia fazer. E elas faziam tudo. Embrulhava minha louça, lavar minha cozinha, né? E passar uma vassoura na casa. Então, assim, tanto que quando eu melhorei, que nós tivemos um encontro de casais, né? E aí eu falei isso lá no encontro, que aí estava a congregação, e eu falei, eu quero agradecer a cada irmão que eu vejo aqui, porque depois de 7 anos de cama, esse é o primeiro dia dos namorados que eu passo de pé com o meu marido. Puxa vida. E vocês que choraram comigo estão me vendo sorrir. E isso é igreja. Graças a Deus. Né? E isso é igreja. E a partir disso, até mulheres que tinham endometriose achavam que era só ali na aparelho reprodutivo. E ficavam ocultas. Isso, elas entenderam que elas falavam, caramba, eu não sabia. Endometriose pode dar no cérebro, pode dar na pele. Porque, na verdade, esse sangue, essas células, né, que saem, porque o sangue acaba sendo composto de células, sim, ela pode migrar para qualquer parte do corpo. Exatamente, para a pele. Eu conheço, pelo blog, soube de casos no estômago. Eu só não soube de casos no baço, no pâncreas, no esôfago. Agora, todos os órgãos, soube de meninas que perdeu o rim,
né? Inclusive, eu vou botar um catéter, porque eu tenho... se eu não cuidar, E vai ser permanente? eu posso... até essa próxima cirurgia, se não houver reversão, que o meu rim direito ele tá dilatado por conta dessa lesão do ureter. Mas eu dificilmente... Eu até tô com uma dor, mas não condiz com o meu quadro. Então, assim, o papel da igreja, ele é extremamente importante. Quando uma pessoa deixa de ir... Quantas palestras você viu na igreja, por exemplo? Eu vou entrar no papo de palestras, né? Escolas, igrejas. Eu já vi palestras de tudo na igreja, tá? De disco que roda para trás e fala o nome do diabo, etc. Eu nunca vi palestra sobre esse nível de saúde. A gente já viu algumas coisas também na área da saúde dentro da igreja, muitas vendas a gente já viu dentro da igreja. Tu já viu alguma palestra de endometriose? Não, Não é a hora da gente começar, de repente, a cavar isso aí? Inclusive, estar aqui nesse momento, né, foi algo que Deus falou comigo há 4 anos atrás. Eu tenho um segredinho, que é meu e Deus, então eu não posso contar. De Deus me confirmar... É uma pena, porque esse canal é fofoqueiro pra caramba. A gente gosta de saber, né? De Deus me confirmar quando é Deus falando comigo. E numa sexta-feira que uma das minhas amigas, doutora Simone Macedo, grande amiga minha, líder, inclusive. Depois, se puder, me manda as pessoas, os endereços que a gente bota no crédito. E aí, ela é uma grande amiga e Deus deu algumas direções para mim na véspera de um culto dela, que eu estava com muita dor. E eu fiquei negociando. Eu falei, Senhor, eu não vou. E é uma das coisas que Deus falou para mim foi com essas palavras, para que eu pegasse o microfone. Eu falei, pai, não vou pegar. O senhor sabe que eu não falo. Se preparem, Rodrigo. Acabou, e aí eu falei, cara, que loucura, não canto, não sou pregador. Esse microfone vem da onde? Você participou de uma igreja em divisão em célula, né? Igreja sempre foi de... Então, acho que eu passei. Você conheceu o David Poyang-Shu, né? O pai da igreja celular. Então, quando ele foi o pastor da maior igreja do mundo, hoje não é mais por conta, se eu não me engano, não sei se é universal ou se é outra denominação, mas a igreja do Poyang-Shu, né, que inclusive a quarta dimensão, um cara fora de série, ele recebeu tudo isso doente. Olha. Ele ficou doente, ele não conseguia mais pregar, ele subia no altar, desmaiava, de uma fraqueza mortal, parecia que ele ia morrer a qualquer momento, e Deus falou para ele que ia dar a ele a maior visão para um líder de igreja, que ele seria pastor da maior igreja do mundo, ele doente, e dá para acreditar porque realmente ele se tornou o pastor da maior igreja do mundo. Será que, de repente, Deus não está fazendo algo grandioso na tua vida? Através da endometriose? Foi o que eu escrevi, até quando o senhor me mandou a chamada, né? Eu coloquei, a doença me levou em lugares, tem me levado a lugares onde a saúde não levaria. Eu não estou dizendo, Claro, que fazendo fique claro, não estou falando que tem que que ficar doente, não é isso. Por favor. Mas daqui a pouco tem um monte de doido fazendo comentário. O que eu estou falando é que a gente tem que obedecer o propósito. Então, assim, eu neguei... durante muito tempo. E aí, num dado momento, né, eu estava até em casa, eu falo que eu conheci a palavra em 2011, quando eu me batizo, e eu falo que eu me converti em 2019, que foi num dia de extrema dor, e que eu chorava, e aí o Rodrigo falou assim, você não vai reclamar? Porque eu reclamava, fiquei com raiva de Deus. Claro. Eu falei, que Deus é esse? Né? E Deus fala muito comigo através dos louvores. Eu fui convertida através dos louvores. E aí tinha muito louvor que fala que se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Eu falei, não é. Sou uma boa pessoa, que a gente tem aquela coisa, né? Do crentão. Sou uma boa pessoa, eu não mereço mal, eu não faço mal pra ninguém. E eu revoltada demais. E aí o Rodrigo ficava quietinho. Aí um dia... eu estava sentada e eu chorava, uma dor aguda. E aí, vou mencionar muitos louvores. Não, pode ficar à vontade. E aí entrou não pode botar porque os caras cobram direito autoral. Se botar, derruba o vídeo. Não vou nem mencionar. E aí teve um louvor que falava que Deus, estou aqui para te falar que eu estou abrindo mão dos meus planos, porque eu só quero viver os teus propósitos. Porque tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor. E ainda alguma coisa de voltar pedindo perdão, alguma coisa assim, né? Chorando e pedindo ajuda. E ali eu entendi, ali eu me rendi, igual a pessoa que está se afogando. Sim. E aí ali eu me converti, porque a partir dali eu entendi que a doença não era sobre mim.
Não era sobre a Amanda, coitadinha, que tinha plano de carreira, que tinha um bom coração, que era legal. Não era sobre mim. E foram os piores de 2019, a cirurgia de 2021, foram os 2 piores anos da minha vida em termos de dor, de necessidade. Teve um dia que eu lembro, assim, eu falo, o dia mais... Depois desse dia que eu tomei 2 remédios e não podia ir para o hospital, que eu quase desmaiei no boxe, que eu não conseguia me levantar, foi um dia que o meu marido virou para mim e falou, eu não sei mais o que fazer. Caramba. Se eu pudesse, eu tirava essa dor de você e colocava em mim, porque eu não sei mais o que fazer. E aí, naquele dia, eu falei, Senhor, né? Ou tu faz então, alguma coisa ou me leva. Pediu para morrer, Amanda? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu cheguei... muitos médicos falam, não é uma colocação minha, que a endometriose ela se comporta como um câncer. Mas não estou dizendo que endometriose é câncer. Tem muita gente que diz que... Sim, que é o câncer que não mata. E, enfim, já tem até alguns casos sobre isso. Não estou falando isso, não estou igualando a doença. Mas como ela vai pelo seu corpo todo, né? E ela não é um diagnóstico de morte, né? Como a gente falou lá no início, teoricamente, né? Não é diagnóstico de morte. As pessoas não... Ela vai indo. E eu vi naquele momento ali que eu falei, eu vou morrer. E aí eu comecei a pedir para o Senhor. E eu comecei a falar. Eu falei isso, né? Falei, uma vez eu falei para uma amiga, eu preferia ter câncer. Porque se eu tivesse uma doença terminal, né? Quem me conhece sabe que eu falo isso, a sinceridade do meu coração. Ninguém ia me julgar, porque quando você fala de uma doença terminal... As pessoas vendem tudo, porque as pessoas não querem morrer, a família não quer... As pessoas não tá, né? Muitas pessoas, às vezes, não estão nem preocupadas com a dor, mas não quer perder o convívio, né? E aí, eu quis morrer, porque eu falei, eu não vou melhorar. Porque 13 médicos especialistas... E desde os 12 anos, né? Eu tive excelentes planos de saúde, eu fui em clínicas renomadas, eu saí curvada com dor e não ser atendida, né? E eu falei, cara, eu não vou melhorar. E eu comecei a falar, Senhor... Aí eu comecei com a história do Maranata. Por isso que, como eu já fui suicida, aí eu já fiquei ligada. Falei, não é isso. Eu vou... Então, já que eu tô aqui... Esse laço amarelo na camisa tem a ver com suicídio? Não. Porque o Setembro Amarelo... Isso, mas o Março Amarelo, que é o mês de conscientização da endometriose, inclusive tem no Brasil o Dia da Luta contra a Endometriose, né? 13 de março. O laço amarelo, então que a gente fala, o março ele também é amarelo, né? Mas não é ainda divulgado como deveria, né? Isso. Porque março a gente que lida com os PCDs sabe que março é do síndrome de Down. Isso. Né? Também tem o câncer, se eu não me engano, acho que ele também é laranja e roxo. Acho que é câncer de colo. Acho que é outubro, né? O roxo. Tem a questão enfim, também, mas não datas, se fala... Mas o laço, eu pensei, quando você falou que também foi... O amarelo é da endometriose também, sendo que sempre se... Podia ser vermelho, né? Ou ligado à menstruação. Mas eu acho que vermelho, se eu não me engano, é o HIV. Eu acho que... Não tenho certeza, mas eu acho que é da causa, então. E aí, eu muitas vezes quis morrer, porque eu falei, cara, eu não vou melhorar. Né? E aí, naquele dia, eu entendi... Aí eu crio o blog, né? E começo a falar... Mesmo com dor. Crio o blog... Você criou o blog sofrendo pra caramba. Pra falar. Porque eu escutei de pessoas próximas, mas nem é assim como você tá falando. Caramba. E aí... Eles achavam que você ficava deitada de bobeira? Mas você também fica deitado o dia todo. A síndrome da tadinha. A Amanda tava sofrendo. Exatamente. Mas tá em depressão. Depressão é falta de Deus. Nossa. Caramba, demônio. Depressão é falta de Deus, é porque ora pouco. E pode ser que eu esteja muito enganado, mas normalmente quem fala isso é crente. É uma raça que eu vou te falar, não. Né? Tem que melhorar. Eu tô aqui, vou bater nisso direto, viu, Amanda? Eu acho que os meus irmãos em Cristo têm que melhorar de uma vez por todas. Já passou do tempo, vivemos o tempo da tecnologia, da informação, já passou da hora do povo parar com isso, porque você vê que a ignorância é tamanha que chega a falar isso para uma pessoa que está sofrendo, porque, pelo amor de Deus... Depressão é falta de Deus, eu nunca vi pobre ter depressão. Eu quero entrar nessa seara aí, porque a gente fala para muita gente que, inclusive, ficam em casa o tempo inteiro e muitos ficam em casa assistindo bate-papos como o nosso. Como é que é essa história do suicídio? Como é que a Amanda beirou o suicídio?
Bom, vamos lá. Foi a endometriose que ia te levar ao suicídio? Não. Você quer falar sobre isso? Sim. Ah, então vamos lá. Posso falar? Então Deus vamos. também já tinha dito que tinha que falar sobre isso, então vamos embora, obedecer. Vamos tocar nisso Obedecer é melhor Depois do que a gente vai falar sacrificar. das escolas. Eu quero fazer um movimento. Eu estou com um movimento nas escolas de conscientização de vários assuntos. Eu acho que a escola, principalmente as escolas, elas têm que se abrir. Já que as igrejas não se abrem nunca, né? Para abrir a igreja você tem que ter algum interesse de dízimo e oferta. Então, já que as igrejas não se abrem, eu quero ver se a gente consegue abrir as escolas para esse nível de conscientização. Quantas meninas devem estar sofrendo, porque você falou de 10 anos, você já menstruou, e aos 12 você começa a sofrer com a endometriose? A gente tem que entrar nas pré-escolas, a gente tem que entrar nas escolas para poder falar sobre isso. Mas me fala desse negócio aí, do suicídio. Então, quando se fala de suicídio, tem algumas coisas que a gente não pode falar, porque elas acabam incentivando, Gatilho, né? elas são gatilhos. Então, eu vou me ater àquilo que eu posso dizer, né? Então, assim, eu com 25 anos, eu ouço uma amiga... Já casada? Não. Ah, Rodrigão não estava na vida. Não. Logo vi. Ela parece se matar, não conhecia o Rodrigo ainda. Algumas coisas. Quando se fala de suicídio, não se compartilha método. Não se compartilha método. Não se lê a carta do suicida. Não se posta a carta do suicida, porque você acaba dizendo para aquela pessoa que tem ideação suicida que aquele motivo dela é plausível para tentar. Mas isso não é uma faca de dois gumes, Amanda? Se eu não toco em nada acerca do suicídio, de repente eu não posso também levantar a bandeira, igual você pode bater no peito e falar, ó, eu sou uma ex-suicida. Eu tive tendências suicidas, eu quase tirei a minha vida, mas aquilo ali me fez dar a volta. Não, mas aí a gente pode falar... Vamos falar o que te tirou do suicídio. Isso. Então, assim, uma amiga conversa comigo, a gente não fala assim, tipo, detalhes, nome de medicação... Você já sofria do suicídio? Da endometriose? Já, mas não sabia. Porque desde os 12, já, você sentia dores absurdas. Já, mas não sabia. Uhum. E aí, nessa ocasião, eu tinha uma depressão fortíssima, que eu não sabia, porque eu tinha 25 anos, estava sempre saindo muito, Sim. sempre fui uma pessoa que brincava. Só que quando eu chegava em casa, eu era uma pessoa extremamente triste. Então, assim, eu ficava muito trancada no quarto, teoricamente, sem nenhuma razão. E aí, um belo dia, eu escuto uma amiga comentando pra mim, olha, eu tomei tal medicação, tantos medicamentos, entrei em coma. Meu Jesus. Automaticamente, minha mente falou, bom, se ela tomou tantos e entrou em coma, se eu tomar mais, eu consigo suicidar. Foi o que eu fiz. Comprei a mesma medicação, né? Escrevi uma carta. Meu Deus. E tomei a medicação. Só que eu sofri o que eles chamam do efeito rebote, né? Acho que é assim que se chama. Se tiver alguma da área médica, me corrige aí. Bota um comentário. E aí, ao invés de eu apagar, eu acordo. Acelerou. Só que quando eu acordo, eu não consigo falar. E aí, mas eu consigo, de alguma forma que eu não me lembro como, chamar a atenção de alguém. Não sei. E aí a minha mãe me vê, eu não sei como, porque o tempo aí, pra mim, ele já para. Sim, eu não sei quanto tempo entre a medicação. Atualmente altera. E aí a minha mãe chama a filha de uma amiga, né, que hoje é a médica. Ela é médica, mas ela estudava medicina e ela chega pra verificar e ela olha pra mim e ela fala assim, você tomou alguma coisa? Só que eu não conseguia falar, eu ficava assim, eu lembro disso. E ela falou, você tomou alguma coisa? E eu não sei como que eu confirmei. Piscou. Né? Eu não sei o que eu fiz. E ela falou assim, você tomou remédio? E eu consegui confirmar. Caramba. E ela falou, quantos? Eu não sei se ela foi mexendo com as mãos. Sim. Aí eu me lembro até hoje que ela fala assim, ela chama o nome da minha mãe, né? Tia Marlene, ela fala, tia Marlene, chama a ambulância. E aí, nisso, eu não consigo falar. Eu não consigo me levantar. Minha mãe, sou filha única. Caramba. Eu só escuto minha mãe gritar, né? E o bombeiro chegar. E aí, nunca mais assim, acho que são marcas que o Senhor deixa para que a gente nunca esqueça, né? Eu precisei fazer uma lavagem estomacal. E quem fez o teste PCR para o Covid é muito pior, porque não sai, né? Uhum. Então, eu tive que fazer uma lavagem estomacal. Então, eu sou removida de ambulância, né? O corpo de bombeiros me recolhe. E dentro da ambulância, na porta de casa ainda,
os médicos, inclusive, eu fui absurdamente bem atendida, né? E o bombeiro conversando comigo, ele falou, minha filha, por que você fez isso? Você é tão nova. E ali ele conversando comigo, ele foi extremamente carinhoso. O processo de lavagem é só no hospital? Ou já na ambulância na começa? Na ambulância ele já fez, porque dada a dosagem, eu entendo que não começa a dissolver, não podia esperar, né? E aí, durante alguns anos, eu só não tento novamente porque eu lembro da minha mãe. E aí eu vou fazer tratamento psiquiátrico e nesse ano eu tento suicídio em julho de 2007. A primeira crise de endometriose, ela começa em agosto de 2007. Caramba. E aí, altos picos de estresse, eles são eles aumentam muito a questão das dores, né, e das inflamações em doenças crônicas, né? Porque está diretamente ligado ao emocional. Isso foi coisas que eu fui aprender também depois com o blog. Mas eu não falava sobre isso, eu tinha vergonha. E quando Deus me dá aquela... O teu emocional, ele foi bombardeado também por conta da endometriose, provavelmente. Também. Porque você não sofreu nenhum abuso na infância? Sofri. Ah, sofreu abuso. De repente, isso somatizou ali. Sim, você internalizou. Mas sobre isso, porque eu ainda não posso falar... Não, por favor. Eu só falei porque, normalmente, o suicida, ele tem alguma coisa muito bem soterrada que, de repente, eclode. Só que eu não posso trazer algumas coisas ainda. Por favor. Deus me direcionou. Porque... Como eu te falei, esse canal é fofoqueiro. Sim, não, mas... Então, assim, se você pegar o caminho de uma pessoa propensa a ter depressão... meus pais se separaram, eu muito nova, né? Eu tinha doença crônica, eu menstruei muito nova, eu não sabia. Você conhecia o 188? Não, né? O Disque 188? Conhecia, mas tive o CVV, né? Centro de Valorização da Vida. Eu até compartilho dele no blog. É importante né? isso. Mas eu tinha vergonha. Será que se alguém, naquele momento, você... eu até perguntei para a Márcia, né, que bateu um papo com a gente aqui, sobre esse tipo de situação, né? Tem que ter alguém para ouvir. E você tinha vergonha de falar? Sim. Eu não falava nem da questão do abuso, né? E eu não falava sobre ter vontade de me matar. Já tratou disso? Já fez terapia? Já, por isso que hoje eu consigo falar. Legal. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu tive muita dificuldade. Até depois eu falo com o senhor fora do canal. Você se curou, né? Por conta de algumas... Se ela me contar, eu... Por conta de algumas questões. A vida é muito mais do que aquele momento, né, Amanda? Hoje você reconhece isso? A vida é mais que a endometriose, a vida é mais do que o abuso sofrido, a vida é mais do que aquele quase morte. Sim. O que é a vida para Amanda? É ir e pregar o evangelho a toda criatura. É isso. O que é o evangelho? Uma pergunta leva a outra. Sim. Durante muito tempo eu tomei a decisão, até falei isso recentemente, de que eu não quero mais ter cara de crente. Eu, Amanda. Sim. Eu não quero que você só veja Deus em mim, se é minha blusa. Não estou dizendo que não é para usar. Sim. Amo as blusas com temas cristãos. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu preciso ser o evangelho. Nós não somos templo do Espírito Santo. Sim. Eu preciso, na fila do banco, ser cristã. Eu preciso, dentro da minha loja, eu preciso que a pessoa entre, como acontece, e fala, tem alguma coisa diferente aqui. Eu não entro na minha loja. Todos os dias de manhã eu falo, Santo Espírito de Deus, seja bem-vindo aqui. O evangelho é as pessoas verem Jesus em você. Eu nunca vou ser Jesus. Mas eu preciso, principalmente eu que tenho um gênio forte, uma voz grave, né, um temperamento de mais difícil, eu preciso sempre parar e falar o que Jesus faria. Sim. Então eu preciso entender, eu estou doente, eu tenho uma doença, já que o Senhor me permitiu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se o Senhor me permitiu estar doente, então o que eu vou fazer com isso? Eu posso ficar na cama deitada chorando com dor, claro. Ou eu posso virar e falar, gente, olha só, eu tenho uma doença, tá? E se você também tem essa doença, você não é coitada, tudo bem? Eu falo, minha medicação não serve para mim, eu dou para você.
eu tenho R$10, dá para juntar 5, vamos fazer uma... Eu já fiz rifa para ajudar outras meninas. E o mais bacana, né? A gente, nesse mundo de rede social, a gente acha que a gente só alcança quando a gente tem milhões. Eu não tenho nem 2.000 seguidores no blog. E a gente já foi interceptado mais de uma vez no médico e falar, eu tô aqui por causa de você. Você vê que um comprimidinho pode matar, né? Assim como um movimento pode salvar. Então não é, eu também acredito nisso, não são milhares ou milhões que vai fazer um impacto. De repente, uma palavra bem colocada, ela pode reverberar, viralizar e salvar muitas pessoas. Sim, durante a pandemia eu tive um testemunho de uma senhora pastora, que eu cheguei a fazer psicologia, né? Tranquei por causa da loja. E aí eu postei, a faculdade repostou, ela viu e me chamou. Pastora, quase se formando. Durante a pandemia, um grupo de oração, uma mulher dos Estados Unidos foi tocada e durante a pandemia ela perguntou quanto precisa para operar. Eu estava aguardando para operar pelo plano. Sim. Ela foi operada no particular com o meu médico, pago para uma mulher de outro país, porque ela viu. Legal. E ela recebeu. Então, assim, eu acho que isso é o evangelho. Você pensa num fundo para endometriose, Amanda? Sim. Criar um fundo, por exemplo, sim. Quantas meninas precisam de cirurgia e não tem nenhum caminho? Sim. Por que não o movimento da... Mantém nome? Tem um movimento? O blog é Apesar da Endometriose. Apesar da Endometriose. Por que não o Apesar da Endometriose ter um fundo para absorvente, ter um fundo para fraldas geriátricas, ter um fundo para tapetinho higiênico? Não sei se eu falei tapetinho porque a gente lida com isso. Tem a calcinha, né? Assim, nós tínhamos o projeto, né, que se chamava Ajudando por Amor, que agora é Salvos Ação Social, que é igual a loja, mas sim. Ele tá desativado. Existe um braço social sempre, isso, né? Só que depois da pandemia, a gente não conseguiu mais levantar de fora, porque todo mundo de dentro estava precisando, né? Então, a gente vai de dentro para fora. Então, assim, nós continuamos fazendo missões, nós continuamos cuidando das pessoas, mas eu hoje ainda não consigo fazer para fora, porque os nossos recursos estão sendo voltados para os que estão ali, mas que não é postado. Mas... Eu acho que tinha que postar. Eu acho que isso é uma opinião minha, sim. Tá? Eu acho que como defensora e como quem está, né, no movimento e quem viveu a doença de forma muito drástica e dramática, eu acho que você seria a pessoa ideal para começar esse movimento do fundo em benefício a quem tem a doença. Assim, a questão da miséria menstrual, você já me deu uma... Realmente, eu não tinha pensado na coleta em si, né? Sim. Isso... Você é a referência, entendeu, Amanda? Porque o que acontece? Por que eu estou falando isso? O peso do pacote absorvente é quase zero. Daria para mandar para qualquer lugar do Brasil. Verdade. Então, a menina tá lá nos rincões do Brasil, tô te mandando aí a fralda e o absorvente. Porque isso, de repente, traz a dignidade de volta. É aquilo que você falou da toalhinha preta, né? Pensa, de repente, o movimento da toalhinha preta. Eu sei que é constrangedor para muitas mulheres, mas é necessário tocar nesses assuntos. Senão, assim, quem vai falar? O campo missionário, né? Ele precisa de quem vá, de quem ore e de quem financie. Sim. Então, assim, a nossa dificuldade, ela sempre foi os braços, né? Porque a última vez que eu vi no ID tem 4 anos, né? Eu vi medicada. Sim. E aí, mas é longe, né? Porque eu nem sonhava em saber o que você está me contando. Sim. Aqui. Pô, nem imaginava. E igual hoje, né? Eu falei, bom, já vou tomar uma medicação para não sentir dor lá. Porque, assim, a dificuldade hoje, né? Porque as pessoas, elas gostam... O muito falar também te causa dor? Não. Não, né? Senão eu hoje... parar a conversa agora. Não. E, assim, também a gente vê muito, assim, que as pessoas nem sempre é só para ajudar. Às vezes quer alguma coisa... É autopromoção, né? Entendeu? É uma faca de 2 gumes tão assim, uma linha tão tênue. E eu vou dar para o senhor... Imagina, um exemplo, né? Essa cirurgia que eu fiz, se eu fosse pagar, não teria como. Uma cirurgia de 8 horas, uma cirurgia com cirurgião geral, ginecologista, procto, uro, gineco. Não, fiz por plano de saúde. E, inclusive, quando eu troquei de plano, eu tive que inverter, porque pelo SUS eu estou há 6 anos, né? Esperando a consulta. Já estaria morta.
Então, assim, a questão, o movimento que precisaria seria o INSS reconhecer que a endometriose é uma doença incapacitante, que existe uma urgência. Se o senhor pegar a minha ficha do CISREG, tá lá. Acho que tem um nível lá, né? Não é urgente. Sim. Né? Deve estar verde. Não é urgente. Existe verde, amarelo, vermelho, né? Não é urgente. Então, assim, teria que não ser... Não tem que ter alguém para mexer nisso, Amanda? Tem. Não tem que ter Existe um projeto... Como é que é o ativismo da galera da endometriose? Então, existem vários movimentos, né? É unido? Olha, eu não faço parte de um grupo grande. Sim. Então, eu não consigo, né, dizer para o senhor se nacionalmente existe. Seria arbitrário da minha parte eu falar isso. Você nunca chegou diante de um secretário de saúde, por exemplo? Eu não, mas existem meninas que fazem esse movimento. Da endometriose. Da endometriose. Inclusive, esse dia, ele foi criado por uma vereadora. Quando chegou a Damares Alves no Ministério lá da Mulher, você achou que ia mudar alguma coisa? Seja sincera. Nossa irmã Damares. Assim, eu vou ser muito sincera. O meu campo da política, ele é mais de fazer, entendeu? Você vê como é complexo? E eu vou te falar o que eu quase te cortei de novo, né? Mas eu vou te falar o porquê. Eu sou TDAH, né? TDAH. Eu sou esse troço aí. E o que acontece, Amanda? Você quer ver uma linha tênue? O infeliz que aparece e vai lá e acaba roubando os louros ou roubando os holofotes para ele, é aquele cara que vai acabar levantando a bandeira da endometriose, não vai fazer o que a Amanda faria, mas a Amanda não quer se expor porque ela não quer parecer que ela está querendo holofote. Eu acho que a Amanda precisa ir para o centro dos holofotes para defender de verdade uma causa honesta e levar cada centavo para onde ele tem que ir. Então, Amanda, nós sabemos que todo movimento ele depende de uma bandeira, todo exército depende de uma bandeira, toda nação depende de uma bandeira. A bandeira da endometriose hoje, né? Assim como existe o dia da conscientização do autismo, existe também um dia de conscientização sobre a endometriose, não é isso? Sim, dia 13 de março, né, é o Dia Nacional da Luta contra a Endometriose. A lei foi sancionada no ano passado. E aí os blogs, né, eles já geralmente nessa semana já se fazem esses movimentos de falar um pouco mais de endometriose, né? Eu nos eventos que eu fui da rede de cristãs empreendedoras, todas eu fui com a blusa, que foi justamente para dar mais visibilidade, né? Que a gente fala endometriose, a gente fala o ano inteiro. Mas março, né, é o mês mundial, e aqui no Brasil, dia 13, foi escolhido o Dia Nacional da luta, né? Da causa. Sim, aí você agora tocou num assunto que a gente vai sair um pouquinho da endometriose. A endometriose te levou para esse outro movimento de mulheres empreendedoras? Sim. Como é que é isso? Me fala um pouquinho sobre esse movimento aí. São mulheres que são artesãs ou profissionais como você, né? Você tem uma empresa de descartáveis, não é isso? Isso. Me fala, o que é esse movimento aí? Mulheres cristãs empreendedoras. Minha área teoricamente não tinha nada a ver, né? Eu sou técnica em segurança no trabalho, muita gente não sabe. Eu sou analista ambiental e meu MBA em qualidade, segurança e meio ambiente na indústria do petróleo e gás. Caramba, meu, tudo a ver. Tudo a ver. E aí, doente, né? O senhor já tinha falado comigo na empresa que ele ia me tirar de lá, e ele me tira. E aí eu fico acamada, eu posso dizer assim, por 5 anos, sem ter condições realmente de fazer absolutamente nada. Quando é em 2020, eu falo, bom, já que o senhor não vai me curar, amém, o senhor é Deus, eu vou estudar. E eu falei, bom, vou fazer psicologia. Teu corpo estava doente, tua mente não, né? Falei, vou fazer psicologia, né? Porque a pandemia trouxe essa questão muito do online. Eu falei, bom, vou fazer algo que eu possa fazer e se eu tiver em crise, eu consigo cancelar e vai ficar tudo bem. Ter uma loja de descartáveis, porque a questão dos descartáveis, ela já vem na família, né, do meu marido. Meu sogro começa há 30 anos atrás. Meu marido também, ele sempre teve um sonho de sair da distribuição no atacado na rua e ter uma loja física. Mas quem ia ficar? E aí eu não tinha como. Eu falei, bom, vou estudar, vou fazer psicologia e fiz. Fiz o primeiro, não fiz psicologia, né? Fiz o primeiro período, né, doente, né? Tive muito apoio dos colegas da faculdade, tudo. Tudo online, tudo online, porque não era distância, era online ao vivo, porque por causa da pandemia estava remota a faculdade. Sim. E aí eu faço o primeiro período, faço o segundo período, o início do segundo período eu já começo a assistir já no hospital, operada da terceira cirurgia. E aí
eu opero em agosto, recebo a alta em novembro. Quando vira o ano, eu começo a fazer natação, por causa do diafragma. Passo na porta da loja e vejo. E aí falo com meu marido, eu falo, ó, a nossa loja vai ser ali. E aí ele falou, eu falei, não, se você passar mal, eu falei, se a gente passar mal, a gente vê o que eu faço. E aí ele falou, tá, eram 3 anos procurando a loja, naquele dia ele concordou. Eu falei, então vamos, dinheiro não tínhamos. E aí... Tu passou em frente a um ponto comercial... Peguei o telefone, liguei e perguntei. E aí eu falei, precisa de quanto para alugar? Tem multa? Eu falei, tá bom. Eu liguei para ele e falei, ó, vamos abrir uma loja ali. Ele, tá maluca? Com que dinheiro? Com que mercadoria? E se você ficar doente? Eu falei, se eu ficar doente, a gente vê depois. E aí a gente tinha um dinheiro, né, que o padrasto dele nos deu, porque assim que eu operei, eu tive uma hemorragia da última vez, e eu fiquei naquela neurose de vou fazer esterectomia, vou fazer particular. E aí depois me acalmei, passou, o dinheiro ficou lá. Ele falou, e aí? Pegamos esse dinheiro que estaria guardado para um socorro de uma cirurgia, metade do valor. Pegaram a emergência. E abrimos a loja. Ele falou, tá, e agora? Vamos botar o que aqui na loja? Falei, pega o depósito, que era a sala da nossa casa atual, enfia tudo aí nas prateleiras, ele vai ficar vazio. Eu falei, bota as caixas vazias embaixo. E aí... Mulheres, né? Mulheres. E aí falei, mãe, me presta cartão aí. Peguei o cartão da minha mãe, comprei as prateleiras já usadas, né? Segunda mão. Segunda mão. Peguei no lixo, um deu uma coisa, o outro deu outra, o outro deu um galpão. Peguei minha mesa de estudo, tranquei a faculdade e abri uma loja. E abrimos a loja. Assim que surgiu o Salvos. Assim que surge a Salvos Descartáveis Loja. É bom falar antes, quando explodir, né? Quando for uma potência. Quando for a rede, né? E aí, quando abre a loja, eu falei, cara, e aí aquela coisa, né? Eu falei, não dá pra ser só a loja, né? É porque comércio é risco, né, Amanda? Poderia dar muito certo, poderia dar muito errado. Falei, se der tudo errado, a gente vende tudo. Pronto, entrega a loja. 50% pelo menos você tinha certeza que... Mas eu só ia saber se daria certo se eu tentasse, né? É isso. E aí, assim, eu fui, né? Bem precário mesmo, a gente não tinha cadeira pra trabalhar. Não abriu nem no vermelho, abriu no roxo, né? Não tinha geladeira. Eu falo, eu bebia água quente e comia comida fria. O rótulo de vocês é azul, né? A fachada é azul. Já tá operando no azul, já? A Salvos? Ou ainda não chegou lá? Não tá no vermelho. Já então tá no 0 a 0, tá no 0 a 0. E aí o nosso logo, a nossa chamada, né, é propósito, além da venda. E aí Deus tem confirmado isso dia a dia, tem mais de um ano. A Salvos e as mulheres empreendedoras. Como é que foi isso? Como é que chegou a mulheres empreendedoras? A loja... Você é uma mulher empreendedora, deu pra ver, viu a loja e montou. Como é que você está levando isso para outras mulheres? Aí eu estava lá na loja, isso foi em fevereiro, fui convidada para participar de um projeto que me deu um estalo. Falei, cara, não dá para ser só chegar, abrir a loja e fechar. Tem que ter algo mais. E aí, conversando, né, com uma amiga também, ela e o marido estavam fazendo esse movimento. Falei, pô, vamos criar um grupo de mulheres cristãs empreendedoras, porque de empreendedorismo muitas pessoas falam, de comércio, de ganhar dinheiro, muitas pessoas falam, mas a gente brinca, né? E do 5º P do marketing, o propósito? Ninguém fala do propósito, porque uma coisa, eu cito muito a Simone, que ela fala um negócio que é bem bacana, que se Deus não mandar, ninguém vai. Então, a ideia do Cristãs Empreendedoras é nós nos apoiarmos e nos acolhermos enquanto mulheres que têm o próprio negócio, mas que creem em Deus. Ah, Amanda, é só para cristãs evangélicas? Não. Ah, Amanda, é só para cristãs? Não. A única coisa que a gente não aceita Chegou uma umbandista lá. Sim. Eu tenho candomblessista, eu tenho bandista. E o que é interessante é que as meninas que entraram, elas perguntaram, né, se podia. E eu falo, gente, é porque, infelizmente, a gente sabe que existe um comportamento que é totalmente fora do evangelho, que exclui as pessoas que não pensam da mesma forma, que não têm a mesma doutrina. Então, a única coisa que a gente deixa claro é, satanista não entra. Porque ainda que haja um movimento de que o diabo não existe... satanista não crê em Cristo. Né? O satanista não entra. Esse sim a gente rejeita. Se chegar e falar, olha, eu sou satanista, não, essa mulher ela não vai entrar. Agora, se for uma mulher ateia, se for uma mulher de qualquer outra, por quê? A palavra de Deus manda a gente ir e pregar o evangelho. Então, eu vou pregar o evangelho para qualquer pessoa. O objetivo desse ajuntamento. Beleza, vocês já são quantas mulheres hoje? No grupo, nós estamos em 96.
né? Nós começamos com 2, depois 5, depois 10, e nós temos uma rotina. Como que é essa rotina? Uma vez na semana a gente leva uma palavra, que é livre, por texto, por vídeo, por áudio, e essa palavra sempre pautada na Bíblia. A gente já fez reuniões presenciais, né? Essa última agora, ela foi online, e são 2 momentos. Existe o momento do encontro da palavra, que a gente chama de encontro com Deus. E aí esse momento ele já foi no Lar das Mulheres, né? Esse último nós fizemos online por uma questão logística. E aí, naquele momento, uma mulher leva uma palavra que Deus já tratar com ela, a gente não define nada. Sim. Essa mulher, tipo a proposta da célula, né? Sim. Essa mulher leva uma palavra, leva um louvor, e ali nós trazemos as nossas dores, as nossas frustrações, porque existem dores de mulheres que são dores de mulheres empreendedoras, né? É o marido que não acolhe, que diz que... Mas são vocês por vocês mesmo, ou, por exemplo, num encontro desse, leva uma psicóloga, leva uma ginecologista? Sim, eu começo com Catarine, uma amiga que tinha uma cafeteria, Confé Cafeteria. Hoje ela atende em casa. E hoje eu e Fabiola Porto, né, que eu falo que ela é minha psicomentora, ela é psicóloga e ela faz minha mentoria profissional também. Hoje nós lideramos esse projeto e desde o início a Fabiola está com a gente. Como? A gente sempre vem palavra de Deus e algo técnico. Palavra de Deus. Então já falamos de suicídio, já falamos de câncer. Nós fizemos uma parceria com o Sebrae. Né? Então, só que nós tivemos... E aí entra uma parte que é muito interessante. Muitas mulheres reclamam que não têm oportunidade, né? E nós estamos até numa transição do grupo, porque nós fechamos uma parceria com uma instituição local, porque nós tínhamos as pessoas, mas não tínhamos quórum. Então, assim, nós tivemos que dar uma sacudida nas mulheres, porque você entra no grupo, tem quase 100. Você faz um evento, vem 5, 6. Um evento que era gratuito, né? Quando a gente cobrava um valor, era simbólico para o lanche, né? E, gente, você receber o Sebrae num local, né? O Sebrae não cobra nada. Você não tem que ir lá, porque normalmente as palestras no Rio são no centro da cidade. E às vezes é uns 5 minutos de Sebrae que vale para o resto da vida. Nossa, e assim, um divisor de águas. Isso a gente tem falado muito com elas, porque nós trouxemos também Joyce Andrade, né, que é secretária de Políticas Públicas da Mulher, veio falar de violência contra a mulher em março. Importante. Né? Trouxemos Fernanda Leal, que veio falar de inclusão e acessibilidade, que ela é uma ativista da causa do autismo. Por quê? Porque eu, em condição de loja, assim, é o que eu falo, eu não nasci para ser coadjuvante. Não dá para só chegar ali, abrir a loja e fechar. Porque eu percebi que as pessoas, se eu lançar um livro de tudo que eu escuto ali, as pessoas me contam que separou, que a esposa traiu, que tem não sei o quê, e chora. Né? Então eu falei, gente, essas pessoas... O balcão vira um divã, né? E aí, às vezes, eu não sei o que dizer. Só que quando a gente se reúne, né, às vezes tem um cliente de alguém, né, como já aconteceu, que foi mais rígido, desestruturou, foi grosseiro. Quando eu falo como empreendedora, eu falo porque eu também passo por isso. E aí eu falo dentro da palavra, olha, nem sempre, às vezes a pessoa tem questões que são dela. Então, assim, nós nos acolhemos como empreendedoras e nos permitimos promover o nosso negócio. O Cristãs Empreendedoras RJ não é um grupo de comércio. Então, a gente sempre trata da palavra de Deus, aquela coisa de, vou desistir. Estudei tanto. Assim, eu já fui humilhada, né? Porque tá ali atrás do balcão, e aí já me mandaram estudar. Pagando, né? Porque quem tá pagando, acho que é... Já me mandaram estudar. Porque você não faz em tal lugar, eu vou. Então, assim, eu tô dentro do meu empreendimento. Então, assim, não interessa se eu sou... É uma troca, né? Se eu não sou alfabetizada, se eu tenho nível superior, não interessa. Eu tenho que ser respeitada como ser humano ali. E é isso que a gente leva para as meninas. Hoje, 96 mulheres no grupo. Hoje somos 96 mulheres. Todas donas de empreendimento? Todas têm seus empreendimentos. Algumas pequenos, outras maiores, outras... Né, tem umas 2 que tem evento, coisas assim bem grandes. Como é que é divulgado isso aí, Amanda? Para outras mulheres fazerem parte. Nós temos um Instagram. O Instagram é @CristãsEmpreendedorasRJ. É uma login laranja com uma borboleta. Por que a borboleta e por que a laranja? A monarca é a borboleta que vive mais tempo, 9 meses, que é um tempo da gestação. E a borboleta ela tem aquela proposta de mudança. Sim. Né? Então... A mulher que quer entrar no grupo, hoje existe uma regra. Você pode ficar no grupo da agenda,
que é o quê? Você vai saber onde tem eventos para mulheres, onde tem cultos de mulheres. Esse evento... Vocês pegam assuntos também de utilidade pública? Por exemplo, não é do grupo, mas é um assunto que vai beneficiar as mulheres, sim, vocês como colocam março, lá. né? Como março, que a gente trouxe da violência contra a mulher. E aí nós soubemos de ferramentas, coisas que a gente não sabia, né? Coisas que, às vezes, por você não sofrer violência, você não se atenta. Mas e a vizinha? E aí a gente traz contadores, também... como é que são os contadores do empreendimento? Eu estou falando isso porque eu entrevistei 2 já aqui, né, no nosso podcast. E é importante vocês terem esse vínculo, né? Isso, então. Nós temos contadora no grupo, nossa empresa tem uma contadora, mas o grupo ele ainda não é uma instituição, ele ainda não é uma ONG, né? Sim. Porque para isso precisa ter pessoas, né? E a gente precisa... Qual é a nossa dificuldade? E às vezes afasta também, né? As mulheres empreendedoras, uma confia na outra, e de repente você constitui um grupo já de diretoria, presidência... E também, assim, a nossa dificuldade hoje é elas entenderem que não é comércio. Não é para entrar, postar o negócio e sair. Não é. Sim. É aquela coisa não de é uma meninas. simples troca de network, né? Não. É aquela coisa de meninas, vou fazer uma festa. Alguém faz. É priorizar aquelas mulheres ali. Entendi. É mulheres, como a gente sabe uma que comunidade. fala, Vocês querem fechar uma comunidade de autoajuda. Exatamente. Só que, porque quando uma mulher... Eu tranquei a faculdade de psicologia, porque se eu não andar com meu marido, se eu não abrir a loja, não tem como contratar. Então... dar um passo para seguirmos juntos. Mas nem todas as mulheres, por exemplo, elas têm essa possibilidade. Não tem mulheres que escutam, estudou tanto para vender isso. Mas isso aí não vai dar dinheiro, não. Como se o canudo fosse alimentar a gente, né? Entende? Então, assim, eu acho fundamental estudar, abre mente. Mas nem todo mundo tem a oportunidade, nem todo mundo está no momento de, e isso não vai invalidar o trabalho da pessoa. Então, a rede, ela hoje existe para isso, para ter um acolhimento. Então, era um grupo de WhatsApp, e aí, por ter baixo quórum nas palestras, nós abrimos para 2. Então, tem um que qualquer mulher pode entrar. Ela recebe o link e ali ela fica recebendo informação. Olha, vai ter palestra do Sebrae em tal lugar. Olha, vai ter palestra do projeto tal em tal lugar. Olha, vai ter culto de mulheres. Ela fica ali e ela não precisa se manifestar. E existe um outro grupo, que é o que está em formação, que ele tem a obrigatoriedade de participação. Então, teve um workshop. Fica quem quer. Passou de 3 eventos, não foi, é excluída do grupo. Por quê? Porque a gente tem que... A nossa vontade de ajudar não pode ser maior do que da pessoa de receber. Sim. Então, existe um trabalho, porque quando você chama uma palestra, um palestrante, você tem que aprovar a arte. Claro, organizou você tudo. Tem que... Aquela pessoa, ela está investindo o tempo dela na agenda dela para te atender. Chega lá, tem 3 pessoas. Tem uma pessoa. É muito chato. Então, assim, hoje esse é o caminho, né? Segue no Instagram, entra no grupo da agenda ou fica no grupo de participação. E nesse grupo de participação, existe o destaques no Instagram. Então, você vai lá, eu quero privilegiar uma mulher cristã que venda roupa. Você vai lá no destaques, vê lá. Tem roupa? Tenho. Aí ali tem. Essa mulher, ela quer que a gente compartilhe na página. Ela marca o @ da página. A ideia é colocar uma de cada área? Não. Não é exclusividade. Não é exclusividade. Eu tenho a Amanda, que é descartáveis, mas de repente entra a Vanessa, descartáveis também. Isso. Tem não meninas importa. de confeitaria. Eu falo isso porque existe um grupo de network chamado Rede CAI. E eles colocam um profissional de cada área somente. Por exemplo, dentista, não tem 2, não. Só tem uma pessoa lá. Que aí eles trocam fazem essa network entre eles, e aí eles falam o maior desafio da semana, para ver se no grupo tem alguém que tenha o contato dessa pessoa. Entendi. Ali no nosso caso, na nossa proposta mesmo, é esse acolhimento. Quanto mais, melhor. Esse acolhimento. Mais mulheres... Né? E aí levar a palavra. Por que nós íamos desfazer o grupo? Por que nós mantivemos o grupo? Porque, às vezes, a mulher está ali quietinha, mas ela está ouvindo, né? Às vezes ela está num dia ruim e ela escuta. Nós tivemos um encontro em casa que nós tivemos um testemunho incrível sobre a palavra do projeto. O projeto... A palavra do projeto é porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quando nós fomos na casa dessa irmã, ela falou, caramba, quando vocês postaram aquilo foi resposta de oração para a minha vida. Então, assim, o nosso principal objetivo é o avanço do reino. Não é religião, não a religião da Bíblia, né? Sim. Aqui ampara as viúvas e os órfãos, mas não é a religião como se fala hoje, não é dogma, não é placa, né? A gente já escutou assim um absurdo. Mas eu sou católica. Meu irmão, Cristo é Cristo.
né? Então, nós temos várias mulheres lá que professam fés completamente diferentes. Não discutimos religião, não entramos no mérito. E quem converte é o Espírito Santo. Se ele fizer a obra dele, né? Cada um no seu quadrado. Até porque no grande dia... Eu sinalizo amor e você converte. No grande dia teremos grandes surpresas, né? Exatamente. Então, nos apoiamos. E essa é a proposta. E, recentemente, fizemos uma parceria com o Projeto Realize. Aí, o Realize ele é realmente didático, eles têm uma agenda didática. E temos também Mulheres Empreendedoras RJ, que também são 2 Priscilas, uma em Cosmos, a outra em Bangu. E aí, ela já tem uma pegada, a Priscila também vem com a palavra, e aí a gente se complementa. Então, hoje, nós fazemos o quê? Nós tentamos estar sempre em algum evento para mulheres, pelo menos uma vez na semana, no mês. E não deixar de falar da palavra de Deus, que é a nossa motivação. E né? tentar tirar a mulher, principalmente, do abismo, né? Sim. Do abismo do suicídio, do abismo da depressão. Sim. São abismos que, às vezes, são muito, muito particulares da mulher. Sim. Que a mulher sofre sozinha, a mulher sofre as autoridades masculinas sozinha, os abusos, né, abuso de autoridade. Sim, aquela coisa de eu tenho uma lojinha, parar com essa coisa de... Síndrome do vira-lata, né? É aquela coisa do pequenininho. Eu falo muito isso. Quando eu falo assim, eu tô aqui na lojinha. Não, na loja. Né? Às vezes, quando vai um fornecedor e quer, por algum motivo, menosprezar, eu falo, eu sou uma empresa. Eu tenho CNPJ, eu pago imposto, eu emito nota fiscal. A Vanessa teria o maior problema com isso, porque tudo dela é no diminutivo, porque ela lida com criança. É canetinha, é o caderninho, Ela ia falar, a lojinha da Amandinha. E é isso. Então, ali naquele momento, a gente vê muitas mulheres sendo impactadas quando a gente nem sabe. Legal. Né? E elas falam, meu Deus, aquela palavra que vocês trouxeram foi resposta. É por isso que eu acho que não pode deixar nenhum ponto sem nó, Amanda. Eu acho que é óbvio que eu vou falar disso, né? A Vanessa lembrou uma história aqui, antes da gente ligar as câmeras. A Amanda, ela é uma apaixonada por 4 patas também, né? Ela é uma pessoa que é ativista nessa área também, doa ração. E ela doou o primeiro potinho da ração do Cantinho Pet ID. Existe um braço pet no ID, muito avançado, diga-se de passagem. Temos um banho-tosa, temos cerca de 14 cachorros aqui dentro do Instituto. Enquanto nós falamos aqui, eles estão ali fora. Tem uma aqui dentro, que é a estrela do nosso podcast. E a Amanda doou o nosso primeiro potinho. Eu fiquei surpreso, que eu sempre falo que a Vanessa foi a causadora da história, e a culpada está aqui na minha frente, então. Me fala o que é esse amor pelos pets, Amanda. Eu sempre fui apaixonada por bicho, sempre fui. E aí, minha sogra era ativista, e aí ela hoje já não é mais tão, né, tão envolvida. Rodrigo estava falando 3 AVCs, né? Isso, por né? Por causa do amor Muita aos gente, pets. quem escutar que foi ativista vai saber. Vê isso aí, ó. Minha sogra, Inês o Lima. amor ao pet, ele é sofrido, porque muitas pessoas, por verem seres irracionais, acham que eles não são seres vivos, né? E assim, os meus 3, eu tenho algumas fotos dos meus 3 cachorros. Nós pegamos... Me fala o nome aí, como é que se chama? Pegamos Vitorinha na Avenida Brasil. Sim. Achamos que Vitorinha era Thor. Os 3 são resgatados? São. Uma veio na pancinha, né? Vitorinha veio com cacau na barriga. Meu Jesus. E o Sansão, nós pegamos Sansão em Itaguaí, com buraco no dorso, com os bichos caindo. Meu Deus. E o Sansão, a gente brinca, ele é labralata, né? Ele pensa que ele é labrador. E eles foram, assim, meus companheiros de todo o processo, né? De ficar ali comigo quando eu estava doente e tal. E aí tem um velhinho, né, que eu cuido lá na porta da loja, só não levei porque o marido não deixou. Ele falou que se eu levar o 4º animal, ele sai. Ou eles ou eu. Chamam de velhinho, chamam de pirata, que tem só um olhinho. E aí eu cuido dele ali, assim, como ele resolveu... Ele chegou também cheio de bicho. Porque também tem isso. Sim. E aí cuidei nele, toma remedinho, fala que tá melhor que os meus, né? Porque, assim, acho que não tem amor maior, né? Você chegar... E, assim, se eles estão aqui... Nós temos um aqui nosso, que é o Will, né? O Will, a Vanessa sempre falou que o Will era maluco. E, de verdade, ele é um bicho, assim, diferenciado. Ele pula em cima, ele quer lamber tua cara, e é um vira-latão caramelo de quase 30 quilos. Quando o nosso mestre de judô chegou aqui um dia... E o Will, ele é desse jeito com todo mundo. Por isso eu falei, vai ao banheiro, cuidado, porque o Will tá ali fora. Ele não morde nada, mas só em pular em cima de você, ele já te derruba.
E ele pula no mestre, brinca, o Vicente já chega aqui já sabendo que o Will é desse jeito. E chegou um dia que o Vicente chegou aqui passando mal. Ele não chegou aqui bem. Assim, teve uma baixa de pressão, acho que a glicemia dele não estava boa. Tu acredita que o Will, nesse dia, não pulou no Vicente? Ficou sentadinho, olhando, ele olhava para o Vicente, olhava para mim, olhava para a Vanessa, tipo, tá alguma coisa errada aqui. E aí, tipo, eu falei, acho que o mestre não está bem, não. Que eu percebi na fisionomia. Depois que o Will sinalizou, eu percebi isso. Você como ativista, apaixonada por bicho, você percebe que o cachorro ou o gato, eles sentem o dia mal? Super. No dia que eu precisei ser resgatada pelo Uber, né, que teve que entrar na minha casa para me tirar, os meus animais são extremamente dóceis, menos a Cacau, né, que é a Patricinha, que nasceu em casa, ela não se mistura. Sim, a Vitorinha é uma vira-latinha desse tamaninho assim, que ela pensa que ela é border collie, né, miudinha. Ela é um amorzinho, ela não tá nem aí pra vida, ela não deixou chegar perto de mim. Eu nunca vi, foi a primeira vez e única que eu vi Vitória rosnar. Ela é desse tamaninho assim, tem as patinhas, não aguenta nem... Virou um pitbull. Não deixou. A menina tentou, porque eu precisava de ajuda para levantar, para botar alguma coisa para ir para o hospital. E aí ela pulou, eu nunca vi isso, ela ficava deitada comigo, geralmente na minha barriga, ela pulou e não deixou a vizinha me levantar. Aí teve que chamar um menino que cuidava deles quando a gente viajava, para ele poder prender, para poder tirar. Alguma coisa estava fora do normal. Muitas vezes eles lamberam minhas lágrimas. Então, assim, a sensibilidade que existe neles é... Tem um filme que é de chorar e de cortar o coração, que é o cachorro, chama-se Hatch, né? Que ele ia para a estação para esperar o dono. Sim. E é aquilo ali mesmo. É daquele jeito ali. Quando a gente chega e o Rodrigo demora a entrar, eles ficam sentados e ficam olhando, fica procurando, como quem diz, cadê? Tá faltando alguém aí. Eles são incríveis. Então, você que tem essa resistência ou ainda não mergulhou nesse mundo, e a gente costuma também falar isso, né? Não quer ter mais de um, não pegue nenhum, porque é impossível, né, Amanda? Você vê que o velhinho que está na porta da loja só não foi ainda não foi, mas está sendo bem tratado. A gente tem uma laje aqui na frente, um anexo, você viu que a gente puxou o portão para frente, só por causa de dois cães, o Negão e o Thor, e ali tínhamos 6 ali, e a população foi diminuindo por conta de realmente falecimento, eles foram morrendo de velhice, e a gente cuidamos de câncer ali no portão. Fizemos uma laje, porque toda temporada de frio, a gente tinha que construir verdadeiros barracos ali na frente, botávamos ali os pneus, caminhas e tudo, e nós construímos ali uma laje, um cômodo para esses 2 cachorros. Nos dias de chuva, Amanda, eles olham para a gente com uma gratidão diferente no olhar. Quando está chuva, frio, a gente coloca ração, coloca água fresca todos os dias. E eles te olham, ninguém chega no nosso portão. Quando o Thor está solto, dificilmente alguém consegue bater no nosso portão. E aí o senhorio falou assim, caramba, que bom que tem esses cachorros aí, né? Porque volta e meia alguém ficava abrigado na garagem dele, paravam motos, casais, e hoje em dia não chega mais ninguém. Ou seja, eles retribuem à medida que você dispensa amor para eles. Então, são verdadeiros, eu costumo chamar de anjos de patas, né? Caminhando para o final, eu quero fazer umas perguntas para a Amanda. Um sonho, Amanda? Engravidar. Engravidar. Eu gostaria muito de gerar o meu filho para que isso acontecendo vai ser para única e honra, glória do Senhor, porque humanamente é impossível. Humanamente impossível. Mas para Deus não é. E basta uma palavra dele. Isso aí. Um sonho... Lucas 1:37. Pois para Deus nada é impossível. Gerar... Eu vou ter os meus que eu vou adotar, né, marido? Sim. Mas quer ter um biológico. Mas eu quero ter essa oportunidade de dizer 41 anos, como o médico falou. 41, um médico, né? Sim. 41 anos, 3 cirurgias, você não vai engravidar sem FIV. Ele vai ver o Deus que eu sirvo. Isso aí. Já estão em lua de mel, porque pararam as dores, né, Rodrigo? Pararam as dores, então o início do processo já está a caminho. Eu vou dizer, uma trompa obstruída por endometrioma, 41 anos, 3 cirurgias, adenomiose e eu engravidei naturalmente. Mãe, vai mandar o garoto ou a menina levantar onde estiver dando palestra, né? Meu filho, agora você. Vem cá na mamãe. Muito bem. Um sonho. Me fala uma resposta que você não deu,
que você deveria dar. Alguém fez alguma coisa e você não deu essa resposta. Uma coisa ruim? Aí é contigo. Ai, meu Deus. Me fala uma boa e uma ruim. Uma boa, uma ruim? Ai, meu Deus. Meu Deus, não sei. Uma resposta que eu não dei... Ah, tem. Eu estava fazendo um curso de casais e uma vez uma pessoa falou assim, ai, mas deve ser horrível ser divorciado, porque a gente constrói tudo com a pessoa e depois vai construir com outra. Horrível é viver uma relação doentia. Isso que é horrível. Então, a palavra de Deus, ela abomina o divórcio, né? Mas Deus perdoa o tempo da ignorância. Sim. Então, glória a Deus que cada um seguiu suas vidas e que eu tive a oportunidade de conhecer o meu marido, né? Porque esquecendo das coisas. Casada? Sim. E aí você era criticada porque é horrível ser divorciada. Sim, e aí eu escutei isso num curso de casais, né? E tá aí uma resposta que eu não dei. Não deu. Horrível é manter... Horrível é você viver uma relação doentia, né? Não é horrível, não é horrível você não tô fazendo apologia de divórcio, novo, tá? Mas o que eu tô falando é que é horrível você viver fora da vontade de Deus. E aí, como saber se algo é propósito de Deus? Dá frutos. Então, é de Deus. Então, frutificou. O meu casamento com meu marido, ele dá frutos do início ao fim. Então, acho que isso era uma resposta que eu teria. Horrível seria viver algo que seria fora da vontade. Não pela pessoa, pela história, não. Mas a minha história Sim. é com meu marido. Cada um sabe onde o sapato aperta, né, Amanda? Você vê que a gente viveu, e eu vou interromper um pouco esse ping-pong. Você vê que a gente viveu de perto, porque ela era se transformou num grande ícone mundial, inclusive, a bendita Flor, né? A Flor de Lis, que, segundo a justiça, não somos nós que estamos aqui falando nada, porque eu não tenho dinheiro para pagar nenhum advogado, então não posso ser processado. Mas a Flor de Lis, segundo a declaração dela, inclusive falou lá abertamente, que ela só não podia se divorciar, porque seria um escândalo. Mas mandar matar o marido, ela teve coragem de mandar matar. Então, você vê que o pensamento dessa irmãzinha lá que criticou deve ser adepta lá da Flor de Lis, porque, né, deve ser horrível. Horrível é manter... Foi um homem. Homem, o miserável, ainda é pior. Enfim. Pior é manter um casamento, como você falou, uma relação doente, uma relação que certamente ia te adoecer. Sim, eu acho que quem tem oportunidade acho que o sentido tem que ser o contrário, né? Acho que você tem que pensa bem antes de casar. Eu acho que tem que ser. Eu não tive a oportunidade de ser orientada dessa forma. É o que a gente sempre fala um para o outro. Se nós pudéssemos escolher, nós teríamos nos escolhido. Ou seja, um conselho para os mais jovens: casa mais tarde. Exatamente, espera, né? Porque, enfim, você tem que seguir juntos. Relacionamento, eu acho que é isso, né? Seguir junto, é isso. Ter o propósito para seguir o que Deus quer que faça. E principalmente nas nossas, né, tão amadas igrejas. Os líderes, eles deveriam dar esse conselho. Ora um pouco mais, espera um pouco mais. Não entra nessa da revelação ou do ter que acelerar o casamento para legalizar o pecado. Exatamente. Porque, exatamente, às vezes, o casal já está transando, já está tendo relação sexual, e aí o pastor, no afã de encobrir uma possível gravidez que possa vir dessa relação, ele orienta a esse jovem casal casar. E aí depois fica naquela mato sem cachorro, porque vai se divorciar, sim, vai se tornar um escândalo para a congregação, sim, mas espera aí, o conselho lá atrás não deveria ser outro? Sim. Eu queria que você deixasse um recado, a gente tem que terminar esse bate-papo, a loja está fechada, né? Eu já estou aqui preocupado com salvos descartáveis. Não abre segunda, não. Então tá tranquilo, a gente está gravando na segunda-feira esse bate-papo, dia 24, tomara que vá ao ar ainda hoje, se não for, saiba que a gente está gravando na segunda-feira, dia 24, e aí eu queria, Amanda, que você de verdade não se preocupasse com o tempo para falar para as meninas que estão com endometriose, para as meninas que estão sofrendo muitas dores na menstruação, para as meninas que estão sem absorvente. Eu queria te passar essa bandeira. Eu queria que você de verdade orasse, né? Você que é uma mulher de oração, e pegasse essa bandeira. Eu sei que mulheres cristãs empreendedoras, legal, muito legal ter esse grupo, mas esse grupo também tem que fomentar recursos para suportar as mulheres com endometriose, para dizer para essas mulheres, olha, pode me procurar.
procura aqui a Amanda, né, do blog Apesar da Endometriose. Apesar da Endometriose, pode procurar, manda o endereço, nós vamos te suprir com absorvente, eu te deixo o ID como teu suporte, viu? Se precisar, nós temos a Aspen Pharma, temos o Instituto Profarma, temos a Facilite, Associação Facilite, temos os amigos do ID, mantenedores. Eu estou comprando uma briga aqui junto com a Amanda, eu estou tentando passar essa bandeira para ela de todas as formas, uma bandeira que já é dela, mas que às vezes a gente fica inseguro. Né? Então, Brasil, mulheres do Brasil, escutem aí a Amanda aí. Bom, meninas, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade do ID Jardim Gramacho de estar aqui falando sobre esse tema e falar para você, mulher, menina, que sente uma dorzinha, que você toma um remédio para dor. Bota esse microfone perto de você, eu quero que todo mundo escute isso aí. Isso. E essa dor, tá certo aqui? Isso. E essa dor não passa. Primeiro lugar, não normatizem a dor. Sentir dor não é normal. Sentir dor para ter relação não é normal. Então, se você menstrua muito tempo, mais do que, de repente, 5 dias, 6 dias. Eu, quando pequena, menstruava 15 dias. Caramba. Então, se você tem uma menstruação longa, dolorida, se quando você vai menstruar ou está menstruada, parece que você está grávida, né? Pode ser que você tenha endometriose. Também pode ser adenomiose, que é quando esse tecido do útero, né, o endométrio, ele fica mais espesso, ele também causa cólica, inchaço e dor ao menstruar. Então, não normatizem a dor. Maridos, endometriose não é frescura. Então, quando a sua esposa disser, olha, eu estou com dor, eu não posso ter relação, não consigo ter relação hoje, acolha essa mulher, vai lá, pega a bolsinha dela de água quente, coloca na barriga dela. Mulheres, evitem andar descalço. Sabe aquela coisa que a vovó falava pra gente quando está menstruada? Pezinho quente. E o principal, não tenham vergonha de ter endometriose. Você não procurou ter endometriose. Então, fale. Muitas mulheres falam, a endometriose ela não me define. A endometriose ela me define. Ela pode não me limitar totalmente. Mas se eu não entendo que eu sou uma mulher que, muito tempo atrás, não poderia ir a qualquer lugar, né? Vocês vão? Se eu não estiver sentindo dor, eu vou. Tá em tal lugar, chegou ótima, isso acontece muito com a portadora. Tá se sentindo mal? Olha, gente, eu vou embora que eu não estou me sentindo bem. De novo tá com dor? Sim, estou com dor. Porque quem chora no travesseiro à noite é você, né? Não se sinta coitadinha porque você não gerou ou você não vai gerar. E uma coisa que eu gostaria muito de dizer para as gravidinhas. Gravidez não é prêmio. Não é prêmio. Gravidez é dom de Deus. Então, vamos parar de hostilizar a mulher que não pôde ou não quer ter filhos, porque ser mãe não faz da mulher melhor que a outra. Porque toda mulher tem uma relação com a maternidade, porque toda mulher foi gerada. Então, nem toda mulher é mãe, mas toda mulher é filha. Então, para de olhar para a gente que tem endometriose, que tem seus sonhos, e falar, coitadinha, poxa, você não pode engravidar, né? Quem é amigo da portadora já conhece as dores. Ela já sente dores diárias, não precisa do seu comentário, né? Então, que vocês tenham. E outra coisa também, não vem com aquela história de, vai chegar a sua vez. Vai, você é Deus. Então, que seja feita a vontade de Deus. Se Deus quiser que ele engravide, eu vou gritar para o mundo que ele fez o milagre. Amém. Se ele não fizer, amém, porque tudo é para a glória dele. Mas cuidem-se. Não subestimem o início de dor. Falem no trabalho de vocês. Olha, eu estou sentindo muita cólica, eu estou com dor. Gestores, gestora, em nome de Jesus, você é mulher, né? Acolha a sua funcionária que está menstruada, que está com dor e que ela hoje não tem condições de fazer um trabalho, ela tem que ficar sentadinha ali, né? Porque um dia tudo isso aqui vai passar, né? E você que é muito rico e pode pagar o melhor médico, pode ir para o melhor hospital, você vai para o mesmo lugar que a menina que não tem dinheiro para comprar um absorvente e ela não vai trabalhar porque ela anda suja, ela não vai para a escola porque ela anda suja, né? Então, aceito o convite do pastor Anderson de cuidar da miséria menstrual. Coloco a minha loja
como ponto de coleta para mulheres com essa questão e que vocês possam ter uma vida com melhor qualidade, porque algumas mulheres vão ser curadas, outras não, mas que nós possamos viver como a palavra de Deus diz, possamos ter vida e vida em abundância, até que Ele venha. Muito bem, muito bem. Eu só tenho a agradecer a Amanda, a Rodrigo, é aquela história, né? Não é um ditado popular, mas eu vou tornar ele popular. Por trás de uma grande mulher sempre tem um grande homem. Você vê que o Rodrigo, ele dá a prova disso, parceiro lado a lado com a Amanda. E uma coisa que me chamou a atenção, se você for, de alguma forma, abusada, procure apoio, procure amparo, porque isso também pode te levar a desencadear um monte de outras coisas. A Amanda veio trazendo aqui, né, despejou aqui nessa mesa do nosso bate-papo toda a sua história, rica história. Eu convivo com a Amanda, já fui lá na porta da tua sogra, né? Minha mãe. Da mãe, buscar rações, doações, colocando no carro. Eu nunca nem sonhei que a Amanda estava passando pelo que ela contou aqui para a gente no dia de hoje. E essa é a importância de nós termos locais de amparo. Então, o ID, Salvos, a endometriose... Apesar da endometriose. Então, procure, né? Pode procurar. Nós estaremos sempre ao seu lado. É importante nós termos instituições, além do 188, além do Disque 100, além do 190, 193, 192. São ferramentas, instrumentos que a gente tem que ligar para pedir socorro. Hoje você tem o ID, você tem os salvos descartáveis, apesar da endometriose. Você tem lugares, né? Nós vamos colocar todos os links, vamos colocar todos os nomes que foram citados aqui, para que a gente possa gritar socorro. Então, você, menina, que está passando por algum tipo de opressão ou de pressão, seja pela endometriose, ou seja por algum abuso que você tenha sofrido, você tem aonde procurar e você tem a quem procurar. Nosso muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua paciência. Curta, comente, compartilhe. Esse canal é um canal que surgiu para isso, para a gente bater papo sobre assuntos que não estão sendo discutidos nas escolas, nas igrejas, e a gente vai tentar cavar também esses poços, porque esse tipo de assunto tem que jorrar nos 4 cantos do nosso Brasil, nos 4 cantos do mundo. Muito obrigado a você, obrigado, Amanda, obrigado, Rodrigo, que está aqui nos bastidores, obrigado, você que é nosso fiel, assíduo seguidor e está sempre assistindo nosso bate-papo. Obrigado.